Carnaval, época da gente curtir o bom e velho cinema nacional. Aí até rimou. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Este canal que é dedicado a discussões transdisciplinares que envolvem cinema, estética, história da arte e as humanidades no entorno delas, né? Se você é novo ou nova por aqui, por favor, já vá se inscrevendo, badalando a sineta e deixando o seu joinha, além de comentar bastante aí embaixo e compartilhar nas suas redes para que a gente vá domando esses algoritmos e façamos esta teia de ideias crescer cada vez mais. Gente, hoje eu trago para vocês uma dica para quem curte o carnaval aí, para quem gosta do cinema brasileiro. Vocês já sabem aqui, quem me acompanha no canal, que eu sou um grande entusiasta das chanchadas carnavalescas, sobretudo da Atlântida, produzidas ali entre o final dos anos 40 e começo dos anos 60. Mas hoje eu estou trazendo para vocês, na verdade, um filme que homenageia esse momento tão alegre, né, tão ingênuo e tão saboroso do cinema brasileiro. Vou falar aqui do filme Quando o Carnaval Chegar, dirigido em 1972 pelo nosso grande Carlos Diegues, o Cacá Diegues, não é? Grande expoente aí do cinema novo, tá com 83 anos aí, em breve, provavelmente veremos a sua nova obra, né? Deus é Brasileiro 2, Cacá Diegues, que é o caçula do cinema novo aí, é o mais novo de todos e fazia parte daquela turma da PUC do Rio de Janeiro, juntamente com o Eduardo Coutinho, com o Leon Hirschman. Essa célula vai se juntar a outra célula que era formada pelo Saraceni, pelo Joaquim Pedro de Andrade, e uma outra célula ainda formada pelo Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, e eles deram, então, essas células geraram aí o corpo do cinema novo. Ocorre, pessoal, que no final dos anos 1960, sobretudo depois do AI-5, 13 de dezembro de 1968, o AI-5, aquele ato institucional espúrio, né, que as pessoas sem saberem ficam pedindo de volta aí, sem nem saber o que foi, o AI-5 ele institucionaliza tudo que há de pior na humanidade, naquele momento de ditadura militar, institucionaliza a censura, a tortura, a perseguição, a arbitrariedade. E, obviamente, que isso vai ter um desdobramento político e cultural, né, dentro da sociedade brasileira. Uma dessas consequências nefastas do AI-5 foi justamente impedir que o cinema novo continuasse justamente o seu programa de crítica social por meio dos filmes que tocavam em temas sensíveis a um mundo subdesenvolvido como era o Brasil na época, a pobreza, as desigualdades, a criminalidade. Isso tudo, então, estava fora de cogitação justamente porque a censura poderia, inclusive, levar os responsáveis por essas denúncias para a cadeia, de onde talvez eles nem saíssem. Alguns cineastas, inclusive, se autoexilaram, como Glauber Rocha, e os que permaneceram aqui no Brasil tiveram, então, que encontrar subterfúgios para continuar produzindo seus filmes. O hermetismo, né? Aquele experimentalismo que vai fazer dos filmes brasileiros produzidos por estes cineastas, né, do cinema novo, é uma dessas características. O hermetismo fazia com que os filmes ficassem pouco inteligíveis ao grande público e, às vezes, até fazia com que o filme nem circulasse direito ou ficasse pouco tempo em cartaz. Quando o Carnaval chegar, é um desses casos, porque o Cacá Diegues, que sempre foi um daqueles que mais atacou nos problemas sociais e históricos do Brasil, já visto aí Ganga Zumba, a Grande Cidade, não é?
filmes ali que ele faz nos anos 60, o Kaká já não vai mais poder trabalhar com esta liberdade do discurso direto sobre os problemas nacionais. Então, quando ele chega no final dos anos 60, ele vai fazer filmes um pouco mais difíceis de serem compreendidos, como Os Herdeiros, não é? E quando o Carnaval chegar, apesar dele ser um filme também hermético, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, é uma grande homenagem ao período das chanchadas carnavalescas, principalmente produzidas pela Atlântida, no Rio de Janeiro. O que é muito curioso, porque o cinema novo, quando surge no início, né, final dos anos 50, começo dos anos 60, a grande luta, né, dos cinema novistas era justamente para acabar com esse cinema ingênuo, popularesco, pouco brasileiro, segundo eles diziam. Mas lá no final dos anos 60, a gente já vai vendo que esses cineastas olham para trás com uma espécie de nostalgia e evocam a memória das chanchadas até como uma forma de protesto. É o caso de Quando o Carnaval Chegar. É uma história de uma trupe mambembe, e o Kaká Diegues depois vai retomar essa ideia da trupe mambembe, dessa vez lá no final dos anos 70, com Bye Bye Brasil, que aí sim, já um filme feito no final, nos estertores da ditadura, que denunciam aí as desigualdades nos rincões brasileiros, mas aqui em 1972, ele vai se utilizar desse ambiente das chanchadas para prestar uma homenagem aos ídolos do passado, mas também para fazer alusão ao momento em que o Brasil vivia uma espécie de momento lúdico, de momento de brilho, de alegria, coisa que foi se desfazendo ao longo dos anos 60 por conta da ditadura militar. Bom, essa homenagem, ela tem alguns ícones aí da nossa cultura, né, e da música principalmente. De cara, né, nós já temos aí o trio Nara Leão, Chico Buarque, que é responsável pela trilha sonora do filme, com arranjos do Roberto Menescal, né, maravilhoso, e Maria Bethânia, né, essa trinca, né, que pertence a uma trupe mambembe, né, de artistas mambembes que ficam correndo aí a cidade, se apresentando para as populações mais pobres, né, típico de um país terceiro-mundista naquele momento. Essa trupe homenageia Oscarito, né, já é, olha aí, a primeira homenagem a Oscarito, que havia falecido em 1970 e que foi o grande ícone das chanchadas aí ao lado de Grande Otelo, que aqui no elenco de Quando o Carnaval Chegar, Grande Otelo é evocado por meio de Antônio Pitanga, que é o artista negro que acompanha a trupe ali, então evocando Grande Otelo, né? E olha que interessante, essa trinca, Nara, Chico e Bethânia, a gente poderia, se olharmos para a chanchada, comparar aí Nara e Bethânia como se fossem, por exemplo, Eliana Macedo e Adelaide Quioso, né? As grandes queridinhas aí das chanchadas carnavalescas. Mas se a gente voltar um pouco mais atrás, também dá para pensar na própria Carmen Miranda e sua irmã Aurora Miranda, tanto mais que no início do filme a gente já tem aí os três cantando, cantoras do rádio, né, se apresentando ali com aquela estética justamente simples, mas não simplória, muito comum nas chanchadas carnavalescas. O Chico Buarque aqui, ele pode ser uma referência, inclusive, aos galãs da Atlântida, né? Anselmo Duarte, principalmente, e Sil Farney, dois grandes galãs aí da Atlântida. A história gira em torno, então, dessa trupe de artistas mambembes que não quer muito se apresentar numa festa lá para a qual estão querendo contratá-los, porque eles acham que não vai ser uma boa, acham que é um pouco de picaretagem, mas eles podem, por causa disso, sofrer sanções, serem perseguidos pelo vilão da história, que é José Leogói, ele mesmo que lá nos filmes da Atlântida era o vilão modelo, junto com Renato Restier, mas muito mais José Leogói. E olha que interessante, nesse filme, Quando o Carnaval Chegar, Kaká Diegues dá a ele o nome de Anjo,
E Anjo é o nome do personagem que José Lilgoy interpreta em Carnaval no Fogo, que é a chanchada modelo, onde a chanchada faz, né, a grande virada aí para se tornar um filme, um tipo de filme mais popular e com mais conteúdo, né? Além disso, a gente ainda tem aí o personagem do Hugo Carvana, que é o empresário da trupe, que ele é meio malandro, ele é meio oportunista, ele é cheio de chaveco, ele é meio que um Zé Trindade, olha aí, de novo, evocando os filmes carnavalescos dos anos 50, né? E a gente ainda tem participações especialíssimas, como Odete Lara, olha a Odete Lara aí atrás, né? Odete Lara fazendo o papel dela mesma no filme, e Elke Maravilha fazendo o papel de uma artista francesa, que eu consigo encontrar de novo uma ligação entre essa personagem da Elke Maravilha e, por exemplo, a personagem que a Renata Fronzi, outra atriz muito importante para chanchadas, revelada nas chanchadas, faz no filme Garotas e Samba. Ela faz uma francesa que não é francesa, que ela é meio picareta também. Esse filme, quando o Carnaval chegar, quando foi recebido pela crítica, né? Na verdade, ele estreia em meados de 1972, mas existe uma crítica da Pola Vartuk, grande crítica cinematográfica aí dos anos 70 e 80, escrita, né, publicada no jornal Estado de São Paulo em 11 de março de 1973. O Carnaval de 1973 caiu no dia 6 de março, então provavelmente esse filme voltou em cartaz, né? Voltou para os cartazes aí, por ocasião do Carnaval. Inclusive, de novo, fazendo referência ao que era costumeiro na época das chanchadas dos anos 50, que eram lançadas na época do Carnaval, justamente para lançarem as modinhas e as músicas que fariam sucesso nos salões e nos desfiles. Era o Spotify da época, né? O filme saía um pouco antes do Carnaval para o pessoal aprender as musiquinhas e depois cantar nos festejos, né? A Pola vai dizer nessa crítica que ela publica em 1973 que é um filme, quando o Carnaval chegar, é um filme para iniciados, porque é um filme que não tem muita história, trabalha muito com essas referências das chanchadas, mas não dá explicações sobre isso. E ali no começo dos anos 70, a audiência cinematográfica, aqueles que assistiam aos filmes brasileiros, era uma audiência nova, já não tinha mais conexão com aqueles filmes de carnaval, o que deixava, então, o filme um pouco inacessível em termos de referências. Todas essas referências que eu estou trazendo aqui para vocês provavelmente passaram em branco pelo grande público, né? Justamente porque já era outro público, o momento do país já era outro, as coisas tinham mudado drasticamente. Então, a Pola vai dizer que é um filme para iniciados, é um filme hermético, que não tem muita trama, e é verdade, na realidade, a trama ali gira em torno das negociatas que o Hugo Carvana, né, que faz o empresário da trupe, vai ali tramando com o Anjo, enquanto a gente vê aí a própria trupe composta pela Betânia, pela Nara, pelo Chico, pelo Pitanga, tentando sobreviver num país subdesenvolvido, pobre, achacado por uma ditadura, dentro de uma trama pseudocômica. E a estrutura do filme obedece, de novo, os filmes musicais carnavalescos. A gente tem um pouquinho de história, e aí tudo é interrompido, números musicais. Aí volta para essa história, mais umas galhofas ali, umas graças e tal, corta, volta para os números musicais, aí volta para a trama, e assim a história vai correndo. Inclusive, a trupe, ela viaja de lá para cá e de cá para lá, dentro de um ônibus que é todo pintado com motivos psicodélicos, né? Porque daí é a conexão que existe entre o filme e o tempo em que ele foi produzido ali. Então, mistura um pouco de carnaval, de filme musical de carnaval, com a psicodelia dos anos 60 e começo dos anos 70, né? E o filme, então, vai se desenvolvendo dessa maneira, sempre com bons números musicais, inclusive a música Mambembe, né? Todas as músicas ali têm o dedo do Chico Buarque, mas essa em especial, que é o tema de abertura e de encerramento do filme, é uma belíssima canção.
O filme está disponível em alguns streamings para serem assistidos, mas eu estou deixando o link aqui embaixo para que vocês vejam uma cópia que não está muito boa, mas dá para assistir gratuitamente, porque olhar para o cinema do Cacá Diegues, principalmente produzido aí na virada dos 60 para os 70, é entender o malabarismo que os artistas brasileiros precisavam fazer para poder continuar produzindo a sua arte no momento de extrema repressão. Cacá Diegues nunca deixou de abordar nos seus filmes, como eu disse, questões históricas e sociais do Brasil. Tanto que depois, ali no ano de 73, ele já estava terminando Joana Francesa. Joana Francesa, que é um filme com Jean Moreau, com Eliezer Gomes, com Carlos Kruber, de novo, música tema do Chico Buarque, um drama que vai justamente mostrar a decadência, né, dos grandes donos de terra e as consequências disso. Depois vem Chica da Silva, vem Chuvas de Verão, que vai olhar para o envelhecer, quando nós envelhecemos, nos aposentamos, vestimos o pijama, e aí, a vida acabou? Não, ele vai mostrar em Chuvas de Verão que a vida pode estar mudando e mudando para uma outra fase tão bela quanto a anterior. E aí vem Bye Bye Brasil, Quilombo, que é uma superprodução subestimada na época, mas que é um belíssimo filme, não é? Tendo aí o Quilombo de Palmares como pano de fundo, como centro, na verdade, né, da trama. Enfim, Carlos Diegues, que é um dos poucos remanescentes aí do cinema novo, graças a Deus ainda temos aí nas produções, como eu disse, talvez a gente vai ver brevemente aí Deus é Brasileiro 2, e eu espero que ele ainda continue por mais alguns anos produzindo muita coisa e trazendo muita novidade para o nosso cinema brasileiro, porque ele é um típico representante daquele momento em que o Brasil mostra o seu cinema para o mundo. E isso tem que ser sempre lembrado, preservado e homenageado. Pessoal, curtam muito o carnaval com Quando o Carnaval Chegar, cantem as músicas, divirtam-se bastante e aproveitem o bloquinho do Cacá, que é essa dica de hoje do nosso Naftacine Folia, trazido por mim, Doni Correia, como eu disse, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz. Inscreva-se no canal, badale a sineta, vá deixando aí embaixo comentários e compartilhe este vídeo nas suas redes. Até mais, pessoal!